Pessoal, eu estava aqui no meu escritório, no meu pequeno escritório aqui, como vocês podem ver, aqui em casa. Eu estava editando o vídeo que eu gravei. E aí eu fui olhar o meu WhatsApp, tinha uma mensagem aqui que eu recebi. E eu gostaria de compartilhar com vocês a mensagem. Essa mensagem é de uma missionária que se encontra nos Estados Unidos. Ela teve uma revelação de Deus através de um sonho real, aonde mostra nesse sonho um local o qual está preparado para todas as pessoas que chegarem ao conhecimento dessa verdade que eu venho sempre anunciando para vocês através da Bíblia. Escutem o áudio. Olá, pessoal! Estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem que eu tenho lido na Bíblia. E essa mensagem se encontra no Novo Testamento da Bíblia, no livro de 1 João, no capítulo 5, a partir do versículo 12. E essa mensagem, ela está dizendo assim: quem tem Jesus tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem tem Jesus, que é o Filho de Deus, tem a vida. Aquele que não tem Jesus não tem a vida. Quem tem o Filho de Deus, que é Jesus, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É essa a palavra de hoje. E o que nós podemos aprender através desse versículo? Aqui, pessoal, João, ele está falando que todas as pessoas que não receberem, que não tiverem um contato, uma aproximação de Jesus, ela não... E aqui, pessoal, o apóstolo de Jesus, João, ele está dizendo assim, que todo aquele que recebe Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, terá a vida verdadeira. E todo aquele que não o receber, não terá essa vida. Isso quer dizer o quê? As pessoas que vivem nesse mundo hoje, e aquelas que também já viveram, todos que uma vez rejeitaram Jesus Cristo como o Filho de Deus, como o Salvador, como aquele que veio ao mundo para trazer a salvação, todas essas pessoas, elas não terão a vida eterna na presença de Deus. Mas todos aqueles que recebem Jesus como o seu Salvador, ela encontrará a vida verdadeira. E é isso que João estava dizendo aqui. E qual que é a prova que uma pessoa realmente ela tem Jesus, ela tem a presença dele
em sua vida. A prova, seguindo aqui no mesmo capítulo, no versículo mais adiante, está dizendo assim, que quando uma pessoa pede em oração para Deus, Ele irá trazer a resposta, Ele irá responder. A palavra, ela está dizendo que se pedimos alguma coisa para Deus, em nome de Jesus, iremos receber. Isso é uma promessa. Tudo aquilo que pedimos, iremos receber, segundo a vontade daquilo que Deus já tem preparado para aquele que é, para aqueles que são seus filhos. Então, nós que uma vez recebemos o Evangelho da Salvação, que colocamos a nossa confiança em Deus através do recebimento de Jesus Cristo em nossas vidas, temos confiança de pedir para Deus. E sabendo que Ele nos ouve em tudo que pedimos. Essa é a nossa confiança. Essa é a confiança, é a certeza de todo aquele que tem essa aproximação de Deus. Uma coisa é certa: quando uma pessoa recebe o Evangelho da Salvação e busca ter essa aproximação de Deus, quando ela pede alguma coisa, mesmo que a resposta não venha a ser imediata segundo aquilo que ela está pedindo, a certeza estará presente, porque Deus irá responder. E tudo o que vier vai ser segundo o plano que Ele tem preparado para as nossas vidas. E é isso que acontece. As pessoas pedem mal, pedem segundo seus propósitos para satisfazerem somente aquilo que os seus olhos querem. E de repente, o pedido que você tem feito está completamente fora do plano e do propósito que Deus tem para a sua vida. Por isso que diz: pedis e não recebeis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. As pessoas pedem para usarem para os seus próprios interesses, que de repente é interesse que está voltado somente para esse mundo. E Deus, Ele sabe que se uma pessoa vive uma vida voltada somente com um propósito nesse mundo, ela se torna a pessoa mais miserável que existe na face da terra. Então todo pedido deve ser enquadrado dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. E aquilo que nós precisamos, mesmo antes de pedir, Ele já sabe. E aquilo que realmente nós precisamos, Ele também sabe. Como diz que até os lírios do campo, os lírios dos campos, os pássaros, Deus, Ele sustenta, Ele cuida. E assim tem que ser a nossa confiança também. O que tem que acompanhar a nossa vida? Uma vez que nós temos Jesus na nossa vida, nós temos que buscar as coisas do alto, como por exemplo, no tempo o qual nós estamos vivendo nesse mundo hoje, onde o engano está tomando conta fortemente da humanidade, temos que pedir o discernimento para não sermos enganados, como nós vemos por aí. Centenas, milhares de religiões que estão enganando as pessoas. E até mesmo dentro
do cristianismo. Por que isso acontece? Porque falta a pessoa ter o espírito do discernimento, discernir. Somente com o espírito do discernimento se pode conhecer o Deus verdadeiro e não ser enganado, como diz na Bíblia, que nos últimos dias surgiriam enganadores, que se possível fosse, enganaria até as pessoas que são filhas de Deus, pessoas escolhidas, pessoas que foram eleitas antes da criação do mundo. Se possível fosse, mas não é possível. Por quê? Porque a pessoa, quando se aproxima de Deus e recebe o Evangelho da salvação, ela tem nas suas mãos como se fosse um filtro. Ela vai conseguir filtrar tudo aquilo que ela ouve. Como que ela vai filtrar? Esse filtro é o Evangelho, é a palavra. Ela compara aquilo que está escrito, aquilo que ela leu, aquilo que ela está aprendendo, aquilo que ela aprendeu, com aquilo que ela está ouvindo. Pode ser de quem for, pode ser do líder supremo espiritual que existe no mundo hoje, como nós poderíamos trazer como referência aqui. Teria muitos pastores, bispos, apóstolos, mas um que nós poderíamos colocar como exemplo, que está na direção, é o Papa. Mesmo sendo ele, pode vir com a palavra que for, palavras convincentes até, mas quando a gente pega a palavra do Evangelho e aprende, a gente usa ela como um filtro. Tem que bater, tem que estar igual, tem que estar de acordo com o Evangelho que a pessoa aprende quando ela chega ao conhecimento do Novo Testamento da Bíblia. Então, dessa forma, ela irá conseguir discernir se realmente aquilo que ela está ouvindo tem a ver com a vontade, o pensamento, e se realmente é a palavra de Deus e são os pensamentos dele também. Assim, somente dessa forma a pessoa consegue saber se é realmente Deus que está falando através de qualquer líder religioso espiritual que existe no mundo. Qualquer um, desde aquele que anuncia o Evangelho, como aquele que anuncia também outra mensagem de outras religiões. Então, assim, o Novo Testamento da Bíblia, quando uma pessoa se propõe para conhecê-lo, para colocar em prática, aprender aquilo que ela está lendo, ela vai ter uma direção certa, uma direção que vem do próprio Deus. E aí é fácil, porque ela compara tudo que ela ouve, ela vai ter um detector. Se ela lê, tem o hábito de ler o Novo Testamento da Bíblia, ela vai detectar que aquilo que ela está ouvindo está fora, está completamente fora daquilo que Deus tem falado. E é exatamente por isso, pessoal, que Jesus ele falou assim: conhecereis a verdade e a verdade irá libertar as pessoas do engano, como nós temos visto hoje. E grandes são os lugares, e multidões estão seguindo os falsos profetas, pessoas que falam em nome de Deus, mas quando você traz para perto, como eu venho dizendo, a Bíblia, o Novo Testamento principalmente, você vê que o que está falando não está 100% correto. E com Deus ele é assim, pessoal, é 100%, tem que estar de acordo com o Evangelho, tem que estar de acordo com o Novo Testamento da Bíblia, para poder saber
que realmente é Deus quem está falando. É por isso que nesse canal eu venho falado para todas as pessoas que é o puro evangelho. Por quê que eu venho sempre anunciando isso, que é o puro evangelho? Porque tudo que você for ouvir aqui nesse canal, você vai ouvir o que está realmente escrito na Bíblia. Como sobre esse assunto que eu trouxe agora, que fala sobre o engano, o espírito de discernimento que as pessoas precisam ter, está escrito na Bíblia também. E hoje em dia é difícil a pessoa encontrar a verdade num mundo tão mentiroso, tão enganoso como esse que nós estamos vivendo, onde as pessoas usam das religiões e transformaram até mesmo o evangelho como um comércio. Como poderemos então saber se é verdade? Aí entra o que eu venho anunciado, o que eu venho falando ao longo do tempo através desse canal para todos vocês. Leia o Novo Testamento da Bíblia, conheça o Evangelho da Salvação. No mínimo, conhecer o Novo Testamento é o principal para que a pessoa não venha a ser enganada. Porque a palavra de Deus, ela diz que nesse tempo muitos seriam enganados, muitas pessoas, e pessoas até com boas intenções, pessoas que querem buscar a Deus, mas ouve uma palavra e acaba sendo enganada, acaba se entregando para aquela determinada religião ou para aquele determinado líder religioso que está a serviço segundo o propósito de Deus no pensamento dele. As pessoas acabam seguindo e se entregam. E aí passa um tempo, se decepcionam. Aí o que acontece quando vem a decepção? As pessoas jogam na conta de Deus, jogam na conta da igreja. E muitos se magoam, acaba se afastando e acaba se prejudicando. E grandes são aqueles que têm a quantidade de pessoas que têm naufragado na fé, por ter dado ouvido a espíritos enganadores. Então, se você é uma pessoa que não tem o hábito de ler a Bíblia, de ter o referencial do Novo Testamento em tudo aquilo que é ensinado ali tem palavras de Jesus, ali tem as palavras do Espírito de Deus, ali tem as palavras dos apóstolos, ali foi constituído a igreja verdadeira. Então não se engane, não se deixe ser enganado por espíritos enganadores. Tudo que você ouvir dentro do cristianismo, traga para perto do Novo Testamento da Bíblia. E se você vê que não encaixa, que o Novo Testamento está falando uma coisa, mas aquela pessoa está falando outra, saiba que é mais um espírito enganador tentando te enganar. Então, abra o olho e chegue ao conhecimento da verdade. Entre no propósito de conhecer o Novo Testamento da Bíblia. Coloca a preguiça de lado e vai ler o Novo Testamento. Só assim poderá ser encontrado o Deus verdadeiro, as palavras verdadeiras. E aí qualquer pessoa que vier anunciar o Evangelho, mas estiver de acordo com o que você leu e aprendeu, é Deus falando. É o puro Evangelho.
Como Paulo, o apóstolo de Jesus, ele disse também: mesmo que chegue até vós, venha até vocês um anjo anunciando outro evangelho, fora daquele que eu já tenho anunciado a vocês, que seja amaldiçoado esse evangelho, as palavras. Mas a grande realidade é essa: as pessoas preferem seguir mais o homem do que chegar ao conhecimento da verdade, de quem é Deus. E isso só vão conseguir encontrar aqueles que têm o hábito de ler o Novo Testamento da Bíblia. E é isso, pessoal, a mensagem de hoje. E é exatamente por isso, tá ventando muito aqui, é exatamente por isso que a palavra, ela diz: pedis e não recebeis. Por isso que a palavra está dizendo: pedis e não recebeis. Porque pedir, pede mal. Porque foi enganada. Tem um Deus em mente daquilo que ela ouviu através de um espírito enganador, um espírito do erro, e de repente está insistindo nesse erro que ela aprendeu. Mas quando você coloca o Novo Testamento na frente de tudo aquilo que você ouviu, aí se cumpre essa palavra que eu li para vocês em 1 João, no capítulo 5, no versículo 12, que está dizendo assim: quem tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho não tem a vida. O que é você ter o Filho hoje? Você ter o Filho hoje não é você ver: ah, Jesus, vem aqui, aparece para mim aqui, ah, eu quero ter você. Não. Ter o Filho hoje é você ter a palavra, porque Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus, ele é o Verbo. O Verbo é a palavra que se materializou entre os homens. Então, o que é você ter Jesus? É você ter o Evangelho dentro de você. É você ter o Evangelho da salvação. As palavras contidas no Novo Testamento. Uma pessoa cheia da palavra do Novo Testamento, ela passa a ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é vida. E assim você vai conseguir discernir o espírito do erro, o espírito do engano. E quando você pedir, você vai saber pedir, porque irá o seu pedido estar dentro do propósito que Deus tem para a sua vida. E olha, Deus é tão bom que mesmo você pedindo mal, mesmo muitas das vezes as pessoas não sabendo pedir, mesmo Ele não fazendo o que a pessoa quer, tem um propósito para Ele não estar fazendo isso. Um propósito de algo melhor que está preparado para a vida das pessoas que pedem e não recebem. Porque Ele sabe que se uma pessoa pede e o que ela estiver pedindo está dentro do propósito que Ele tem preparado para a vida dela, Ele vai responder, Ele vai fazer. E é isso. E é isso que une uma pessoa a Deus. Ela encontra a resposta do pedido feito. E quando essa pessoa sabe que Deus ouviu, ela tem a convicção, ela tem a certeza que ela irá receber o que ela pediu. Por que essa convicção? Porque ela sabe que aquilo que ela está pedindo está dentro de um propósito que Deus tem para a vida dela. Então, tenha uma experiência com Deus. De repente você está vivendo numa situação complicada, em uma situação difícil, o qual você mesmo se encontra perdido nela. Abre um propósito diante de Deus aí. Abre um propósito, fala: Deus, eu vou começar a abrir agora um propósito em ler, em conhecer o Novo Testamento da Bíblia. E assim o Senhor vai mostrar para mim o porquê eu estou passando nessa situação que eu me encontro hoje. E o porquê
que eu não consegui receber aquilo que eu estou pedindo ainda. É isso, pessoal. Deus, Ele quer que a pessoa se aproxime dele, chegue ao conhecimento em saber quem Ele é. E vocês encontrarão resposta. Então, tá fácil. É só começar o propósito de ler, chegar ao conhecimento da verdade. E assim irá conseguir saber qual o propósito verdadeiro que Deus tem para a sua vida. E é isso, pessoal. Eu estava aqui no meu escritório, no meu pequeno escritório aqui, como vocês podem ver, aqui em casa. Eu estava editando o vídeo que eu gravei. E aí eu fui olhar o meu WhatsApp e tinha uma mensagem aqui que eu recebi. E eu gostaria de compartilhar com vocês a mensagem. Essa mensagem é de uma missionária que se encontra nos Estados Unidos. Ela teve uma revelação de Deus através de um sonho real, aonde mostra nesse sonho um local o qual está preparado para todas as pessoas que chegarem ao conhecimento dessa verdade que eu venho sempre anunciando para vocês através da Bíblia. Escutem o áudio. Irmãos, eu vou passar uma mensagem para vocês aqui. Eu acabei de acordar agora. Aqui nos Estados Unidos são 7h26 da manhã. Meu nome é Luciana, Flórida, USA, no YouTube. E eu tive um sonho que foi a coisa mais linda e eu quero passar isso para vocês, porque vocês têm que ouvir isso. Eu sonhei que tinha muita gente. Não milhares, mas tinha um grupo muito bom de gente. A gente estava numa sala grande, num cômodo muito grande, um galpão. E eu via muita serração. No meio da gente, serração, parecia que estava num lugar alto, muito alto. E eu vi pessoas da época que eu era nova na igreja. Eu vi pessoas, eu vi pastor, eu vi pessoas que eu conhecia, que eu convivia dia a dia na igreja. Irmãos, a coisa mais linda, a gente estava nesse lugar, mas a gente estava irradiando, a gente estava com muita alegria no coração. Pensa num dia que você teve a maior alegria da tua vida. É essa sensação que estava no nosso coração, no coração de todo mundo. Eu olhava para as pessoas irradiavam. A gente não estava na terra e também a gente não estava no céu. A gente estava numa outra dimensão, mas não era terra e não era céu. A gente estava num lugar que era muito, muito, muito irradiante, muita alegria. Todos cantando. Só o que a gente ouvia era hino. E eu lembro daquele hino, quem é mais antigo aí que está escutando, estava tocando aquele hino. Arrebatado fui no dia do Senhor. Aí eu lembro desse hino cantando, tocando, todo mundo cantando por trás, assim, aquele som maravilhoso que parecia... E estava numa alegria, irmãos, mas era uma alegria que irradiava o coração, uma coisa que não saía, uma coisa mais linda. A gente estava já num lugar esperando que Jesus ia entrar nessa sala e todo mundo ia ver Jesus. Olha, eu acordei chorando, porque era uma alegria muito linda que invadia o nosso coração. E eu quero passar isso para vocês, o que deu para entender
é que... uma coisa que eu esqueci de falar. Isso foi num sábado. No sonho foi num sábado. Porque eu lembro que eu falei com uma senhora que estava lá. Eu falei assim... Eu tô vendo você um pouco triste, mas você tem que estar alegre. Aí ela falou, eu sei, mas eu tô meio triste. Eu falei, não fica triste não. Hoje é sábado. E talvez de madrugada, não sei, umas 5 até mais ou menos o pôr do sol, amanhã. Nós vamos estar vendo o nosso rei. Nós vamos estar vendo o nosso rei. Seja feio, tem que ficar com muita alegria no teu coração. Não pode ficar triste, porque a gente vai ver Jesus, o nosso rei. Fique alegre. Aí ela, tá bom, tá bom. Eu lembro que eu estava muito alegre, muito alegre. Olha, irmãos, acordem, porque o nosso tempo está chegando. O nosso dia está chegando. Nós vamos ver o nosso rei. Nós vamos ver o nosso rei. E é isso aí, pessoal. Essa é a mensagem que eu recebi. Uma mensagem aqui que deixa todos nós em alerta. Acreditem ou não, nós estamos no tempo final e Jesus está voltando. Vamos todos ter o hábito de ler a Bíblia e conhecer o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E a mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal.
A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo.